Meu nome é Caterine, eu sou diretora de segmento infantil das escolas Concept no Brasil. A relação com a natureza, ela te humaniza, porque nós esquecemos que nós somos a manifestação viva da própria natureza. Esse contato dinâmico, esse contato cotidiano faz com que a gente, de certa forma, se humanize mais. A gente cria um olhar muito mais empático, muito mais relevante com a própria essência humana, para que a gente aprenda os conteúdos da vida, os conteúdos que nos cercam. Todos eles nascem da própria relação do homem com a natureza, porque tudo que nos cerca, tudo que a gente criou, nasceu e deriva da investigação, dos percursos investigativos. Então, o homem, a criança, quando ele pisa num chão, ele começa a realizar uma série de expansões sinápticas. Ele começa a perceber que com aquele objeto ele tem um olhar muito mais disruptivo. Ele percebe que muito mais do que acessar um tablet, ele é capaz de transformar as relações. A natureza é capaz de providenciar uma expansão de conexões multissensoriais que quando ele pega um plástico que tem a mesma temperatura, a mesma superfície, não vai proporcionar para ele. Então uma criança que tem ali o seu pezinho na instabilidade, ele consegue desenvolver ali sentidos, a propriocepção, ele vai conseguir perceber que escalar uma árvore vai trazer muito mais sensações e menos riscos do que ele nunca ter se machucado, porque enfrentar a vida é também conseguir tomar riscos responsáveis. A relação com a natureza é saber entender que a própria vida é também ser inovação, é ser criativo, porque a natureza nos invoca a transformar a nossa relação com a própria vida e com o mundo, porque a gente tem que saber recriar e transformar. E a gente faz isso quando a gente usa os objetos heurísticos, os objetos de largo alcance e transforma aquilo que nos cerca. Trazer os pais é uma tarefa cotidiana e primeiramente a gente tem que entender que nem todos os pais eles nascem com a perspectiva educativa. A escola precisa trazer e promover espaços dialógicos, espaços de escuta, espaços de feedback contínuo. Não apenas promovendo eventos, mas entender que os pais precisam sentir as experiências também na escola. A partir do momento que eles vivenciam como o aprendizado acontece. Então, tangibilizar isso, promovendo oficinas em contato com a natureza, não só vendo a documentação pedagógica, observando, informando, tendo as expectativas de aprendizagem, os objetivos claros, e percebendo a criança liderando as reuniões de aprendizagem para os pais, mas também percebendo que o aprendizado dinâmico, vivencial e cotidiano é transformador. Nas nossas escolas, nós não temos relógios, a gente não tem um adulto controlando por fora, porque a gente quer promover a autorregulação. As nossas crianças, quando são questionadas, como que você sabe que você tem que ir para aula? Eles precisam ir, não há opção de não ir. Eles falam, é só questionar, perguntar a hora para um adulto. Eles precisam desenvolver a responsabilidade. E as escolas tradicionais não nos ensinam a fazer isso, porque a gente controla tudo que as crianças fazem e como elas fazem. Promover escolhas, promover espaços colaborativos, permitir que as crianças construam, mas os adultos também, invocar os pais para participarem, para colaborarem, construírem contextos de brincadeiras para as crianças, também é muito importante. Então, fazer oficinas conjuntas com esses pais, promoverem espaços compartilhados, espaços ao ar livre. A família percebe que isso também as humaniza. A maior complexidade é promover um olhar simples para aquilo que a gente que nos cerca, porque a gente começa a perceber
que isso faz com que a gente conecte uma coisa com a outra e começa a ter mais ideias no nosso ócio criativo. A gente deixa de ter boas ideias quando a gente começa a ter o nosso corpo enrijecido e quando a gente começa a ter os nossos tempos interrompidos, ficar sentados e ter tudo programado, porque pensam pela gente. Então é muito importante, quando a gente traz os pais para perto e deixa as crianças criarem, vivenciarem, eles começam a perceber que aquilo faz muito mais sentido, que as crianças começam a questionar muito mais. E as teorias mais complexas derivam das relações com a natureza, que trazem excelentes indagações. E as famílias começam a ter essas percepções. A gente as convida, por exemplo, a documentar, a fotografar, a registrar as percepções nessas miudezas, nas poesias, nas sutilezas do que eles percebem. As próprias crianças maiores, que muitas vezes não tiveram o privilégio de viver essa primeira infância desde a essência, a gente os convida para fazer estágio na sala dos menores também, porque isso traz uma relação empática, de percepção do que é o perder o sentido da convivência. E por que, aliás, as crianças maiores às vezes querem destruir e saem derrubando tudo? Porque eles não tiveram essa infância vivencial. E eles são os que mais gostam de tocar, de sentir, sentem falta. E a gente esquece que eles também precisam disso. E os pais também. Então, o aprendizado tem que ser contextualizado, tem que ser significativo, tem que ser divertido e principalmente fazer sentido. Não se aprende sem afeto. O afeto não é só amor. O afeto é saber afetar, mobilizar o outro. E a gente tem que mobilizar toda a família. Essa é a função também da escola.